INEP Enseja, Ensino Médio, Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, capítulo 1, item número 5, Desenvolvendo Competências. Recordando e comentando. Você já deve ter lido textos de ficção que causaram um estranhamento em você, seja pelo tema, pela maneira como o autor escreveu ou qualquer outro motivo. Se você puder, releia algum desses textos. Depois, escreva um pequeno comentário tendo em mente a seguinte questão. Posso considerar esse texto que acaba de ler como um objeto artístico? Por quê? Aqueles textos, como qualquer outro objeto artístico, não têm respostas prontas para nos fornecer sobre qualquer assunto. Por isso, ao entrarmos em contato com eles, não conseguimos ter uma compreensão imediata do que querem dizer. Ou seja, em um objeto artístico, não há uma única verdade sendo construída. O que se constrói são possibilidades. Voltamos a Machado de Assis, Clarice Lispector e suas respectivas obras citadas lá atrás. A primeira história, a do defunto autor, nos coloca essa possibilidade entre outras. Como poderia ser o olhar de um morto sobre sua própria vida? Como veríamos a nossa história se pudéssemos ter esse olhar? O que significaria a vida para nós? Já a história do livro emprestado pode estar nos perguntando: o que é a felicidade? Será que a felicidade é uma sensação passageira ou podemos carregá-la pela vida fora? Será que ter a sensação de tudo não é o máximo de felicidade que podemos ter concretamente? Despertar nos outros a inquietude parece ser um traço característico dos objetos artísticos, sejam eles quais forem. Outro traço comum é pressupor, por parte de quem produz tais objetos, um grande domínio das técnicas de seu ofício. Afinal, se para construir uma informação simples é preciso saber como fazê-lo, que dizer de objetos que querem transmitir uma informação aberta, mas que precisa se manter minimamente compreensível? Só para sentir a dificuldade técnica de produzir um objeto artístico, tente compor a letra de uma música. O assunto você escolhe. Veja se é difícil escrever uma letra com sentido, com frases bem articuladas que nos tragam à cabeça imagens bonitas. E a beleza, onde é que fica? Você pode estar perguntando nessa altura: e a beleza? Uma obra de arte não tem que ser bonita? A gente vê uns quadros por aí, parecem umas tintas jogadas em cima da tela. Será que isso é arte? Com certeza, muitos do nosso estranhamento diante de objetos artísticos vem daí, né? Talvez esta seja um bom momento para retomar uma de nossas questões iniciais. Por que será que os professores, no contexto escolar, trazem obras de arte para estudar com seus alunos? Para além da sala de aula. Se você mora em uma cidade ou perto de uma, procure se lembrar de algum monumento existente nela. Pode ser uma fonte ou escultura na praça. Você classificaria esse objeto como uma obra de arte e por quê? Quando observamos diferentes obras de arte, não devemos esquecer que são produzidas num determinado momento da história da humanidade, num determinado país e em certa sociedade, que por sua vez possui suas crenças, valores, hábitos. E mais do que isso, não devemos nos esquecer de que os valores de uma sociedade mudam com o tempo. Certamente, nós não pensamos mais como os brasileiros que viveram há 100 anos. Na sala de aula, esse talvez seja um dos objetivos do professor: estudar com seus alunos diferentes objetos artísticos sob diferentes pontos de vista. Objetos artísticos produzidos hoje, produzimos em um passado distante, em um passado remoto, em nosso país e também por outras culturas do mundo. A arte, como alguns outros sistemas comunicativos, tem essa preocupação histórica. Muitas pessoas envolvidas na produção ou difusão de uma obra de arte sabem que esses objetos estão tratando de temas humanos ao longo do tempo. Por isso, conhecem e respeitam a tradição, aquilo que já foi feito por outros seres humanos em outros momentos. Retomemos a questão da beleza. Para muitos de nós, a beleza tem como pressuposto a nossa compreensão imediata. Quando vemos um quadro com rosas vermelhas em um belo vaso, admiramos a capacidade do artista para construir uma representação tão próxima do real. Mas o que muitos não sabem é que essa capacidade de imitar a realidade de forma realista já foi manifestada por uma série de artistas a partir do século XVI. Um artista chamado Leonardo da Vinci, em 1503, pintou um quadro denominado Mona Lisa, que é provavelmente o rosto de uma mulher daquela época. Faz sentido um artista apenas continuar nos dias de hoje a fazer quadros
como há 500 anos? E onde é que fica a criatividade e a inquietude? Um grande dilema da arte é que ela pressupõe de seu espectador o conhecimento da história, e nos dias de hoje estão centrados no trabalho e na diversão, ou seja, no imediato, a arte acaba sendo um sistema com pouca penetração direta na vida da maioria das pessoas. Eles dizem que novela é coisa de mulher. É difícil imaginar um brasileiro que nunca tenha ouvido falar em novela na televisão. Há muitos homens que dizem que novela é coisa de mulher, mas o fato é que todo mundo, vez por outra, acompanha algum capítulo de alguma telenovela. É muito comum mesmo ouvirmos ou participarmos de discussões sobre algumas cenas de novela, algum tema que tenha sido tratado, ou destino que achamos bom para esta ou aquela personagem. Mas é curioso como podemos falar sobre uma novela de televisão a partir dos mais variados pontos de vista. Às vezes, um assunto da novela pode nos levar a pensar se aquilo é certo ou errado e emitir julgamentos ou opiniões sobre os comportamentos e ideias que nos são passados. Outras vezes, temos reações absolutamente emotivas. Podemos até chorar ou ficar com raiva de um vilão que está fazendo o nosso herói ou heroína sofrer aquela história. Mas um fato parece ser claro para todos nós. Diante de uma telenovela, nós compreendemos o que se passa. Todas as histórias de novela são ficções. Não vemos ali fatos e pessoas reais. No entanto, somos capazes de acompanhar o que acontece com os personagens que estamos seguindo. Essa capacidade de ser compreendida é tão forte na telenovela que mesmo quando não assistimos a alguns capítulos, somos capazes de compreender o que se passa. E por que isso acontece? Como uma história inventada que se divide em tantos capítulos pode ser tão facilmente acompanhada pelas mais diferentes pessoas, com diferentes níveis de escolaridade? O uso da linguagem nas telenovelas. Tentemos lembrar algumas cenas de telenovela. Provavelmente, o que vem à nossa cabeça são imagens com personagens. A linguagem visual é muito significativa na telenovela. O cenário, as roupas dos personagens, seus gestos, tudo nos leva a compreender o que está acontecendo. A mesma coisa pode ser dita sobre os sons. Se imaginarmos uma cena de suspense e de amor, é claro que a trilha sonora nos embalará para entrarmos no clima do que a cena está querendo nos passar. E quanto à linguagem verbal, essa também é usada de forma a tornar a situação o mais claro possível para nós. Mesmo quando há uma cena de mistério, dá para observar que algumas frases ou gestos das personagens são indicativos de que algo irá acontecer. Quer dizer, na maior parte das vezes, o uso das diferentes linguagens das telenovelas está a serviço da clareza de entendimento por parte do telespectador. Há outro aspecto que se pode observar também no uso das linguagens das novelas de televisão. As histórias que nos são contadas muitas vezes mexem com os nossos sentimentos, despertam em nós raiva, ternura, compaixão, simpatia, amor e etc. E esses efeitos são provocados por uma equilibrada mistura de linguagens visual, verbal e também sonora. Imagine a seguinte situação: uma cena de novela sem sons. Agora imagine essa cena sem os diálogos, só com a trilha sonora e a imagem. Por fim, pense na cena só com diálogos, sem a visualização das cenas e sem a trilha sonora. Todas essas possibilidades, parece que alguma parte essencial ficou de fora. Sem a imagem, sem a trilha sonora, parece que nossa imaginação e nossos sentimentos ficam um pouco paralisados. Já sem o diálogo, ou seja, sem a linguagem verbal, fica faltando alguma coisa muito importante para a compreensão do que acontece. Só as telenovelas de televisão têm essas características, ou dizendo de outro modo, dos objetos que estão à nossa volta. Só as telenovelas são uma mistura de clareza e emoção? Objetos como as telenovelas podem ser classificados como forma de entretenimento. São objetos que servem para nos fazer passar o tempo, para nos divertir, para preencher o nosso horário de lazer. Muitos objetos ao nosso redor têm essa finalidade básica de nos entreter. A transmissão de jogos, os programas de auditório e os humorísticos, o repertório musical da maioria dos rádios, muitos filmes, entre outras possibilidades. Mas há também objetos geradores de dúvidas. Uma peça de teatro é um objeto artístico ou de entretenimento? Depende do objetivo básico da peça, da maneira como é organizada pelos que dela participam, e nesse grupo são atores, diretores, pessoal técnico, divulgadores, etc. Há peças de teatro
que se propõem a inquietar o espectador. Nesse caso, localize-se nelas a escolha de um texto mais difícil, de atores e diretores menos preocupados em serem facilmente compreendidos, de cenas e figurinos que surpreendam, de uma divulgação que também inquiete o possível espectador. O mesmo se pode dizer de uma peça de teatro com o objetivo básico de entreter o espectador, só que ao contrário, o texto será mais fácil de compreender, os atores se esforçarão para essa compreensão, os cenários figurinos normalmente estarão ali apenas para dar realismo às cenas, e a divulgação deixará muito claro que quem for assistir aquela peça vai se divertir e etc. O entretenimento parece ter um pouco de tudo. Um objeto de entretenimento, muitas vezes, também revela características de outros sistemas que organizam a sociedade. Na verdade, nos outros sistemas também pode ocorrer o mesmo. Por exemplo, no jornal há anúncios publicitários. Mas o curioso do sistema do entretenimento é que ele se apropria de elementos de outros sistemas, absorvendo-os e transformando-os. No jornal escrito, há o setor de classificados. Mas as notícias de jornal não têm uma relação direta com os produtos que estão sendo vendidos nos classificados. Pegue uma revista em um jornal. Procure uma página com o anúncio de algum produto. Veja se há relação direta entre as notícias e os produtos anunciados. Agora pense em uma cena de telenovela em que um produto está sendo anunciado. Repare que as personagens estão fazendo o que elas estão falando, o local em que se passa a cena e veja se tudo isso está ou não diretamente relacionado com o produto oferecido. Essa atitude de absorção e transformação do sistema de entretenimento é ainda mais forte no que diz respeito à arte. Muitas telenovelas, muitas minisséries, muitas músicas populares, muitos filmes de ação e diversão são adaptados de obras artísticas. Muitas vezes esse procedimento é até anunciado. Se você puder, preste atenção na abertura de alguma novela ou minissérie. Veja se há alguma referência a outras obras, algumas frases como baseado no texto de ou adaptação livre da obra de. Isso significa que o que se verá foi adaptado de uma outra obra, normalmente artística. No entanto, objetos de entretenimento muitas vezes absorvem e transformam objetos artísticos, sem deixar este procedimento claro. Há algum mal nisso? Falando sobre o sistema artístico, dissemos que, em geral, ele causa estranheza no espectador, justamente porque não é um objeto construído para distrair as pessoas, mas para levá-las a alguma reflexão, para avançar nos domínios das técnicas daquela arte e construir uma nova concepção de beleza, entre outras possibilidades. Quando, porém, tomamos consciência de que os objetos artísticos muitas vezes são utilizados como fonte para os objetos de entretenimento, começamos a perceber que existe uma enorme função social para a arte, mesmo que não consigamos vê-la de imediato. Quando um objeto de entretenimento se baseia em um objeto artístico, mas não se preocupa em deixar clara a referência, de alguma forma, não nos desperta a curiosidade pelo original, mostrando como se fossem novas ideias já consagradas por outras obras. Isso quer dizer que os objetos de entretenimento não têm o seu próprio lugar? Lugar é o entretenimento, mas tem no mundo moderno. Com o ritmo acelerado do dia a dia, todos necessitam de momentos de lazer, seja para o corpo ou para a mente. Mas como as ofertas para o divertimento são muitas, neste momento você poderia ver vários programas diferentes na televisão. A concorrência entre os produtores é grande. Na busca desenfreada pela novidade, os objetos de entretenimento por vezes se tornam apelativos, exagerando nos temas sensacionalistas, estimulando preconceitos, humilhando pessoas, etc. Mas, muitas vezes, também com clareza, simplicidade e emoção, programas de auditório, transmissões esportivas, novelas de televisão conseguem um feito notável, levar a uma diversão simples e imediata a milhares de pessoas ao mesmo tempo.